Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa... Eu acho que vai ser dica de séries Flash, porque eu não sei se eu vou ter tanto que falar, mas como eu sou muito falador, se passar muito do tempo limite lá da dica de séries Flash, vai virar uma dica de série normal. A gente vai descobrir juntos que é sobre esse universo desses programas de realidade de transformação, que eu fico bastante mal impressionado como esses programas, quando vêm para o Brasil, quando se fazem o formato brasileiro, por que precisa tanto da falta de educação? Por que as pessoas precisam ser tão grossas? Qual é a graça de ser tão grosso? Que escola Pedro de Lara é essa, lá do Qual é a Música, do Silvio Santos, que se perpetuou e se perpetua até hoje. Mas já estou me adiantando. Antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Séries. Dica de Séries Flash. Eu adoro programas de transformação. Acho quando você tem a personagem certa, o desafio correto, a trajetória boa. Antes de mais nada, também vou falar de um filme, tá? No final. Vai ter um bônus para quem ficar até o final. Mas então, eu gosto de séries de transformação, de programas de transformação de verdade, onde a pessoa entra e vira uma outra. Você percebe que teve uma grande trajetória e essa trajetória foi possível. Eu venho lá do tempo do Queer as Folk, como é? Queer as Folk é a série. Aquele Queer Eyes for the Straight Guys, que eram 4 gays que transformavam um homem hétero para uma vida melhor para ele. Você tinha, cada um ali tinha uma função, era de beleza, outro era de moda, outro era de comportamento, que eu nunca entendi aquele lá, e outro era de decoração para mudar a casa dele. E você tinha grandes personagens, tanto as pessoas que seriam transformadas, mas principalmente esses apresentadores, esses grilos falantes, esses que são... Todo herói precisa de um apoio na sua trajetória. Então, essas personagens que aparecem, que são as donas do programa, elas são nada mais do que o apoio para o grande herói que entrará. Nos Estados Unidos, eles sabem fazer com maestria. Desde a escolha do casting perfeito, até mesmo na sua edição, na sua captação, em absolutamente tudo. Muitas vezes, quando a gente importa esses formatos, eu não sei, de novo, eu vou repetir o que eu falei. A escola Pedro de Lara. Quem assistiu ao Qual é a Música lá, década de 80, 90, quando o Brasil só tinha 5, 6 canais para assistir, o Pedro de Lara era um homem que ele era sempre o jurado no programa do Silvio Santos, que ele era mal-humorado. Ele era Cid Almeida, que era uma grande cantora, descobri isso só depois. Aracide Almeida e o Pedro de Lara foram talhados para serem os mal-humorados. Aqueles que não gostam de nada, que são grosseiros, que dão zero, que não sei o que lá. Então, e quando você conseguia superar, inclusive, as expectativas de Pedro de Lara, era Cid Almeida, uau, a pessoa era, meu Deus do céu, né? A El Que Maravilha, por exemplo, já era para ser a fofa. Você tinha personagens muito desenhados ali no banco de jurados. Isso até hoje é feito assim. Essa escola, Pedro de Lara, permanece no Brasil. De novo, eu não sei por quê. A gente, quando importa esses programas, precisamos ter pessoas que gritam. E eu acho perigoso. Eu já estou fazendo um super prólogo aqui, que eu vou entrar no programa lá no Pesadelo da Cozinha, do Eric Jacan, né? Engraçado, já fui a restaurantes que ele era chefe e eu não sabia que ele tinha sido chefe. Por que as pessoas precisam ser grosseiras? Por que as pessoas precisam ser mal educadas? Quando que as pessoas vão perceber que um feedback, por que eu estou falando dessa série, inclusive? Porque ela traz muito comportamento humano, desde quem age sobre o outro até aquele que recebe a ação. Assim, é tudo muito corporativo, tem imagens muito lembra muito mundo corporativo. Inclusive, eu já escrevi um livro chamado Poder S.A., meu primeiro livro, falando sobre o mundo corporativo, sobre o comportamento humano dentro do mundo corporativo, dentro do universo do trabalho, dos nossos psicopatas do dia a dia ali, com crachás e cartões de visitas. E me lembrou bastante essa mesma ação assistindo ao Pesadelo na Cozinha, que me remete a outros formatos que, quando vem para o Brasil, eles repetem a exaustão essa personagem ruim, essa personagem odienta, mas que todo mundo adora amar, todo mundo adora odiar. Busca-se sempre uma Odete Roitman, mas a Odete Roitman
grande Beatriz Segal, não sei o que será desse remake, mas a Odete Roitman tinha uma função especial, era uma ficção. O que quando esses programas vêm, eles trazem, na verdade, pessoas reais, agindo sobre as outras pelo seu bel prazer, porque elas têm essa personalidade. É assustador para mim quando eu vejo pessoas que se predispõem a mostrar esse outro lado. O Eric Jacquin, por exemplo, ele fala demais. Eu vi nos episódios, ele fala assim, sempre quando ele vê. Então, por exemplo, no episódio 2, que é até realmente muito porca, muito pouco restaurante e tal, muito porco. Por que eu estou usando porco? Porque é sujo mesmo, e ele chega com um porquinho e fala que ele está trazendo esse porquinho. Eu vou falar mais à frente, mas o que eu quero dizer, ele diz sempre que isso é o seu espelho. Então, o seu restaurante é o seu espelho. Se o seu restaurante é sujo, é porque você é sujo. Se o seu restaurante é bagunçado, é porque você é bagunçado. Ele não está tão errado, mas a forma que se fala, eu não sei se as pessoas elas conseguem absorver tão bem. E essas pessoas que se apoderam dessa personalidade cruel, elas então são o espelho do que elas são. É isso. Não é nada de brincadeira. Você realmente é agressivo, você realmente é assediador, você realmente é mal educado. E eu não estou falando do Eric Jacquin, estou falando de um todo. Desses programas de transformação, que tem muito no universo dos canais da Discovery, que agora estão todos na Max, e que sempre me deixam ou com um pouco de vergonha alheia, ou com bastante aflição da superexposição do apresentador, querendo ser superior a um personagem principal, que é a pessoa que é o herói da história, que tem que passar pela sua trajetória. Eu não sei por que precisa-se sempre ser desagradável. É uma pessoa que fica desagradável, uma pessoa com a qual eu não tenho vontade de estar numa sala. Tem uma cozinheira, uma chefe de cozinha, Masterchef, é dela que eu estou falando. Eu não consegui ver um episódio no Brasil. Eu sei, vocês vão me falar, é que eu vi o Masterchef quando passava no canal BBC aqui no Brasil, quando tínhamos a BBC no Brasil. É outro nível. A pessoa não destrói ninguém. Aquele Bakery, não sei das quantas, que até passou na SBT, numa versão tentando fazer super luxuosa, também na Discovery, que era uma mãe e um filho que faziam sobremesas, e eles tinham uma disputa de quem fazia a melhor sobremesa, mas ninguém ali está para humilhar o outro. E tinha essa cozinheira, inclusive, no Masterchef, que eu me nego a comprar empanada que ela vende no Shopping Higienópolis. Eu não vou comprar empanada com uma mulher que é agressiva com os outros. Eu não vou ao restaurante dela, e já descobri até que eu fui a restaurantes que ela tinha. Eu não vou porque eu não compactuo com assédio. Para mim, essas cenas que aparecem nesses Masterchefs e até em outros programas de realidade, daqui Made in Brasil, né, quando a gente coloca o nosso tempero, como diz o Eric Jacquin, se torna odioso. Não estou nem falando de Big Brother, tá? Porque eu acho que Big Brother é uma outra enfermaria de programas de realidade. Estou falando desses programas de transformação. As pessoas, esses donos do programa se tornam os donos do programa. E esses programas de transformação, quando a gente assiste lá vindo dos Estados Unidos, e eu não sou nada americanizado, mas eles fazem muito melhor esse tipo de programa, eles não são os donos do programa. O dono do programa é a personagem que vai se transformar. Bom, mas falei bastante, eu não sei se eu consegui me deixar claro. O que eu acho é o seguinte, nós não podemos aplaudir, nós não podemos gostar de programas onde você tem o assédio, a agressividade, a humilhação como elementos do entretenimento. Eu não sou a favor disso. Quem viu X Factor, por exemplo, American Idol, tem o Simon. O Simon, ele é contundente. Ele não é, ele está no limite de ser mal educado, mas ele não humilha. Todos os feedbacks dele, se aquela pessoa que está ali assistindo, está ali sendo julgada, pegar para si, ela vai melhorar. Porque são feedbacks reais do que aquela pessoa está se mostrando em 10 minutos, né? Daquele momento. Mas quando vem para o Brasil, me lembro que era um homem tão agressivo, que fazia ídolos, depois... Mas assim, eu não vou assistir aquela pessoa. Desculpa, não vou, seu currículo não me basta. E é muito pelo contrário, eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas com currículos extraordinários e extremamente educadas.
E eu não vou compactuar. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar muito quando a gente gosta demais de programas que humilham os outros. Se eu estou fazendo um programa enorme, eu vou entrar no Pesadelo na Cozinha, que é quase o anteposto, quase antítese do que eu estou falando. Mas nós precisamos nos ater de quando a gente gosta demais de ver programas que as pessoas humilham as outras. Que sadismo é esse que nós estamos aqui, quietinho no sofá, ali assistindo, comendo pipoca, realizando e suprindo. Porque você gostar de ver o outro sendo humilhado e ainda rir, eu acho que a gente precisa parar para pensar, precisamos fazer terapia e melhorarmos no que for possível. Não dá para a gente aceitar a humilhação como exercício do entretenimento. Não dá para a gente aceitar o desrespeito como parte do entretenimento. Não é legal, não é legal, não é legal. E a gente não pode ovacionar pessoas mal educadas. Pessoas agressivas, pessoas que humilham pelo bel prazer delas ali. De novo eu falo, se você me convidar para um programa para fazer, eu jamais vou conseguir humilhar alguém, porque não está em mim isso. Então é uma questão assim, a pessoa pode explodir, pode ficar nervosa, pode ficar brava. Outra coisa é a pessoa já chegar e... eu já estou irritado. Eu me lembro nesse Masterchef, tinha essa chefe de cozinha, ela já chegava nervosa. Ela sabe de tudo, ela vê tudo, ela não TV, ela faz... Minha filha, se eu for no restaurante dessa mulher, eu vou ser a pessoa mais chata do mundo, porque eu não vou aceitar uma coisa errada. Eu não vou aceitar 1 minuto de atraso. Eu não vou aceitar que o couvert esteja... não vou aceitar nada errado. Se a taça, eu vou levar a régua para ver se ela está igual. Porque uma pessoa que é tão perfeita e exige a perfeição dos outros, para mim não vai colar não ser perfeito. Então eu prefiro nem ir, porque eu estou indo, na verdade, para me estressar, né? Então eu não vou, e eu não consumo. Não consumo de jeito nenhum personagens que são agressivos pela própria natureza e que humilham pela própria... Eu não vou aos restaurantes, não compro minha empanada no Genópolis, não faço, não assisto. Se passa no Instagram, passo reto. É pena que não tem não curtir, porque eu acho um absurdo as pessoas aplaudirem pessoas agressivas e que humilham. De novo, cuidado, se você gosta demais, você está aí suprindo um sadisminho seu. Mas de tudo isso... Vamos pro Pesadelo na Cozinha? Por que eu resolvi falar do Pesadelo na Cozinha? É um programa que eu realmente não assistiria, porque eu assistia ao da BBC, que passava, e era um homem muito educado. Era, assim, um cara muito... que realmente ele estava ali para ser o grilo falante do Pinóquio em questão, da personagem principal em questão. Aqui eu sempre acho de novo que vai ser exatamente tudo isso que eu falei. Tudo que eu falei um pouco, mas ele consegue dar uma transformada. Eu não conhecia, eu sabia do Eric Jacquin pelo Instagram, pelo TikTok, porque realmente eu não consumi o conteúdo que ele foi produzido para ele pela Discovery e acho que, sei lá, alguma outra TV que eu não sei qual é. E que tinha Masterchef. Eu não vou assistir ao Masterchef, onde todos os apresentadores querem ser os reis e não percebem que a pessoa que está ali, a personagem que me interessa é quem está no seu caminho de melhora, no seu caminho de chegar a um prêmio. Eu não entendo, assim, eram muitos pavões no Masterchef Brasil para poucas pessoas ali que estavam. Então eu não assistia, tentei assistir logo no começo, não deu. Muita gente, é muito preocupação com o cabelo. As pessoas têm, não sei porquê, estão preocupando com o cabelo na Canecalon. É tudo Canecalon. E eu acho que fica aí muito na roupa. Eu acho que os apresentadores de programas como esses, eles ficam muito preocupados consigo mesmo, com o seu próprio espelho. E não com o que vai estar ali na hora. Imagina, tinha uma pessoa ali passeando pelas bancadas da cozinha que falou, minha filha, eu não como, seu cabelo vai cair aí aqui em cima. Umas roupas... Bom, vamos voltar. Então eu não conhecia, de verdade. Uma coisa ou outra eu tinha visto pelo Instagram ou pelo TikTok, que eu nunca entendia nada o que ele falava. Depois eu entendi por que se coloca a legenda. Ele é francês, o Eric Jacquin é francês, ele nasceu em 1964. E na França, estudou, fez tudo lá, passou por Paris, em vários restaurantes, ganhou Michelin, veio para o Brasil, não entendi por que veio para o Brasil, aqui está, é brasileiro inclusive, ele é naturalizado brasileiro, tem filho aqui e tal, tudo bem. E ele
trabalhou em vários restaurantes renomados de São Paulo como chefe de cozinha, até eu acho que abriu o seu. O caminho dele eu não consigo achar muito lugar que me dê muitas histórias, são muito sempre em cima da personagem, mas em cima dos programas. Mas o interessante é que ele vai cair no MasterChef e do MasterChef vão começar a produzir programas para ele. Não é errado, porque ele tem muito carisma. Ele tem uma coisa o que te atrai te repele. Ele é atraente, ele te repele e você volta a se atrair por ele. Ele é um senhor, não um senhor, ele tem 10 anos a mais que eu. Ele é um homem com grande repertório, sem dúvida nenhuma. Você vê ele mexendo na cozinha, você vê que o cara, com nada, ele joga e resolve tudo. Aí, e o Pesadelo na Cozinha? Tinha o Pesadelo na Cozinha com aquele homem estúpido também americano, que eu fui num restaurante dele em Las Vegas e não gostei de nada, inclusive, fui obrigado a ir nesse restaurante porque era trabalho. E era um homem estúpido que entrava e gritava. Eu acho que ele também começa bobagem, ficar gritando cozinha. Gente, eu vou te falar uma coisa. Todo programa de restaurante é estressante. Eu não tenho vontade de ir. Eu imagino o horror que não é viver. Aquela comida está cheia de energia ruim. Eu fico pensando naquela... Tudo que eu vejo de culinária, de cozinha, eu falo, não quero mais ir a restaurante. Porque ninguém está fazendo com amor aquilo ali. Até a série Urso, que eu já falei aqui, Deslumbrante, é um estresse que eu não sei como que uma pessoa abre um restaurante. Pra que uma pessoa abre um restaurante? Pra se estressar? Pra viver no inferno? Pra não ter hora pra nada? Pra não ter dia pra nada? Eu não abriria um restaurante, mas não me convido, não vou, não abro. Então todos os programas vêm, e eu acho que advém esse fascínio pelo agressor, desde aquele americano, acho que esse é o nome dele. Mas com o Eric Jacquin, o Pesadelo na Cozinha, ele parece que já tem 4 temporadas. Eu vi os primeiros episódios da 4ª temporada, estão no Max. E eu vi o Aru assistindo e falando, eu quero ver. E ele ria às vezes, falando, que programa é esse? Vou assistir. E resolvi assistir. Então por isso que eu estou falando aqui. Ele é um programa clássico na sua organização. Todo programa de formato assim precisa ter os seus atos, né? Ele tem, pelo que eu anotei na época, ali assistindo, ele tem 7 atos. Aquele que ele primeiro chega, o encontro não é bom, é sempre assim. Então são 7 atos que ele chega ali. O primeiro ele chega no restaurante, tem um primeiro confronto, primeiro conhecimento, e é um primeiro confronto já na porrada. Ninguém chega ali sorrindo, é uma coisa impressionante. Ele já chega, eu assisti a 2 episódios. Primeiro, tem um restaurante chamado Em Nome do Pai, que fica no Morumbi. Não vou, porque é muito longe. Se você foi, eu queria saber, ele continua? Porque eu acho que me falta isso depois. Como é que está o restaurante hoje, né? Porque eu estou fazendo muita abertura, mas é que são muitos programas. Teve um programa de transformação do GNT de salões de beleza. Tinha um salão de beleza aqui na Veiga Filho, aqui na Higienópolis. Aquele salão de beleza, ele estava sempre com o seu público, estava andando correto. Aí foi esse programa do GNT, mexeram em tudo. E quiseram fazer ele disputar, sei lá, com o Estúdio W que fica dentro do shopping. O que aconteceu? Esse salão de beleza fechou em 2 meses. Eu ri, eu falei, gente, eles vieram para transformar para o inferno da pessoa, né? Porque é uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, fecharam o coisa. Então eu queria saber se essas transformações desses restaurantes que a gente vai ver, esses restaurantes se mantêm ou continuam, voltaram para trás, porque muitas coisas que eu vou trazer aqui podem ser, às vezes, um problema para o restaurante. Porque mexer demais, você vai mexer demais, às vezes, na clientela. E você pode afastar quem você já tem e não atrair quem aquilo está querendo trazer. Mas o Jacquin, então, ele chega no restaurante, ele tem um primeiro confronto já impactante com os donos do restaurante. Eu assisti a esse Em Nome do Pai, que é o restaurante no Morumbi. E o outro que é o Bar do Dedé, que fica em Socorro. Não sabia nem que a gente tinha um bairro chamado Socorro em São Paulo. Também não irei, porque é muito longe, mas se você for, eu gostaria de saber como é que está o restaurante. Todos eles, você tem essa primeira chegada, você já fica angustiado. Você fala assim, esse homem está indo para brigar com todo mundo. Ele já vai andando, por exemplo, até chegar no Em Nome do Pai, ele já vai perguntando assim, que nome desse é o nome do pai? Ele é padre? Gente, é o nome do restaurante dele. Talvez ele não goste do seu restaurante, né? Acho que a gente não se mete muito em coisas que são tão íntimas. Mas o cara fez restaurante para o pai, que morreu, não sei o que lá, tem toda uma história porque que chama o nome do pai.
Aí ele já chega. Gente, nesse nome do pai, ele maltrata tanto a menina que atende ele, que eu comecei a pegar uma raiva desse homem. E a menina chora. Você não pode fazer uma pessoa chorar. Gente, não é bonito. Não é bonito você fazer uma pessoa chorar. Tudo que eu estou falando, eu vou falar para você assistir a série, porque ela é boa. Em vários sentidos. Ela consegue subir e descer nessas emoções quando a gente assiste. Mas continuo dizendo, não gosto de programas que as pessoas são agressivas. E quando nesse foi o primeiro contato com o Jacquin, meu primeiro contato com esse programa, minha vontade de falar assim, não, esse programa tem que sair do ar, porque isso é um estímulo ao assediador. É um estímulo ao maltrato pelo outro, é um estímulo à arrogância, é um estímulo à falta de educação. É uma coisa que você fala, pelo amor de Deus, Senhor, sejamos mais educados, sejamos mais simpáticos na vida da gente. Deus me livre, não quero conversar com esse homem nunca. Nossa, mas eu peguei uma raiva dele. Mas depois ele mesmo vai melhorando na sua antipatia. Ele volta, daí ele fica fofinho, daí ele volta a ser grosseiro. Não sei se isso tem direção, apenas o que eu digo é o seguinte, a pessoa tem que querer ser assim para conseguir ser. Ninguém vai me dirigir para eu virar um monstro, porque eu não sou. Além de tudo, porque ali eu estaria como Beto Ribeiro. Eu também faço coisas de ator. Como ator, eu me permitiria ser o Odete Roitman. Agora, na minha vida real, não, né? Não rola. Nesse caso, ele chega nesse restaurante, ele já é agressivíssimo com a atendente. A menina chora, coitadinha. Ela faz umas besteiras também, põe uma garrafa de manteiga para dar uma banho-maria na água que seria do risoto. Claro que esses restaurantes que pedem essa ajuda, eles são restaurantes que estão com problemas. Por isso que eles estão pedindo essa ajuda e se permitindo serem humilhados, porque isso está acontecendo muitas vezes. Eles são muito expostos. Esse restaurante, por exemplo, os dois primeiros que eu assisti, eles são muito expostos. Os problemas internos são tão expostos que eu perguntaria, alguém tem vontade de ir nesse restaurante? Porque assim, até barata mostra. Sujeira, meu Deus do céu. Como é que eu como uma comida que veio disso? É óbvio que o Jacquin vai entrar nesse universo e vai mostrar todos esses problemas que nós estamos vendo. E ele mesmo, o Jacquin, fica horrorizado. É um horror dele com toda razão. Você percebe que nisso ele é bem real. Mas eu não sei o quanto que isso é bom para o restaurante, porque apesar dele ter se transformado, ele manteve a transformação, ou ele já voltou a ser o que ele era antes. Tô vendo que já virou dica de série normal, né? Que já deve ter passado os 20 minutos. Mas daí, o que acontece? Ele ele já chega nesse primeiro embate, as personagens principais ficam muito chateadas, o menino, que é o dono do nome do pai, é de chorar com ele, as coisas que ele fala, e você vê que o menino está realmente muito emocionado e muito angustiado. No programa 2, dentro desse mesmo momento, quando ele chega no primeiro embate ali com o bar do Dedé, primeira pessoa com quem ele conversa é um garçom. Gente, aí eu vou te falar, essa conversa com o garçom, eu voltei para ver 6 vezes. Porque eu gargalhava. E aí não é porque é rir em cima de uma humilhação. É rir, e divertidamente rir, em cima de uma situação construída pela própria vida. Porque o Jacquin fala de uma maneira que ninguém entende, óbvio que não. Tanto que tem legenda. Não é o que o menino fala. Assim, o rapaz que atende, o garçom, ele é muito engraçado, porque o Jacquin fala, ele fala, quem? Daí, olha, eu gargalhava, eu voltei 6 vezes, porque eu ria pela situação, porque é a situação da vida. É maravilhoso, aquela coisa da velha surda da praça, que eu não entendo o que eu estou falando, divertidíssimo. Porque tem uma hora que ele fala tempero, é o que eu descobri depois que é uma coisa normal do Jacquin, de ele falar tempero. E o moço falou, quem? Ele falou, tem tempero? Ele falou, olha, eu vou quem? Uma coisa assim. É maravilhoso. Esse encontro primeiro no bar do Dedé é divertido. Só que daí, enquanto no primeiro programa ele vira... Tem uma frase dele que eu não gosto. Ele já é muito... Eu acho essa frase agressivíssima, que ele fala para a atendente. Ele chega para a atendente e fala assim, o que você faz aqui? No primeiro e no segundo ele faz a mesma coisa, só que com o filho do dono do restaurante. O que você faz? A menina responde,
eu atendo as mesas, eu faço suco. É um restaurante, gente, desculpa, já que eu te pergunto, na Europa tem quantas pessoas fazendo quantas coisas? Porque que eu saiba, quando eu viajo, uma das coisas que mais me chama a atenção é que nos restaurantes franceses também, tem pouquíssimas pessoas atendendo, porque são muitas vezes familiares, você tem a mãe fazendo suco, o pai na cozinha e o filho atendendo e um garçom. Eu já fui a restaurantes que você tinha um garçom e ele fazia tudo. Ele entregava, ele fazia o suco, ele fazia o troco, ele te dava o dinheiro, ele já cobrava. Então eu acho estranho que ele coloca uma coisa assim para a menina, que ela diz que ela faz várias coisas. E ele fala, quem faz tudo não faz nada, e se faz, faz mal feito. Olha a frase que fala. Não dá. Eu me assustei. Como era meu primeiro contato, eu fui ficando horrorizado. Até eu passar a gostar dele, e o programa tem 1 hora, gente. Olha, depois eu fui, porque eu já tinha vontade de parar, o Aru falava, não, vê mais que é muito bom. Eu falei, olha, eu peguei antipatia, eu não consigo, eu odeio esse homem, quero ver ele na rua. Daí ele até tem umas suas próprias transformações. Aí tem esse primeiro choque, ele vai para a cozinha, tá tudo realmente muito bagunçado sempre, muito sujo, ele joga tudo no chão, ele ele vira para o menino e fala assim... Olha, isto é você, isso é o espelho do que você é porco, Ele fala a mesma coisa isso no bar do Dedé. Assim, então você é o espelho do que você é um agressor, é isso. Se o outro é porco porque a cozinha dele é porca, então ele vai limpar e ele vai deixar de ser porco. No caso, já que ele vai continuar sendo um grosseiro. Porque se ele é o espelho do que ele é, eu tô vendo o espelho dele. Ele é uma pessoa agressiva e eu não tô afim de ter contato com gente agressiva. Eu fiquei assim meio horrorizado. O programa é bom, tanto que ele tá no top 2 da Max. Não sei quantos assinantes a Max tem, para eu saber qual é a quantidade que realmente faz um grande sucesso. Mas assim, tá lá, as pessoas comentam, tem muito no Instagram e tal. Acho que passa em alguma TV aberta, não sei qual é. E aí ele vai... Só que daí você tem essa primeira chegada, que é o ato 1, que daí ele já dá um destempero em todo mundo. Daí ele volta no ato 2, que ele vai... Eu vou pegar até aqui, eu anotei os atos, que interessante. Porque assim, no ato 1, então, ele tem esse primeiro choque de realidade para ele e para as pessoas, né? Ele fala coisas interessantes, ele fala que o cardápio tem que parar de ter QR Code, só aí tem que ter o cardápio impresso. Eu concordo, não é porque eu sou velho, é porque eu acho mais fácil do que ficar abrindo QR Code e aumentando o coisa. Ele come as comidas dos lugares nesse primeiro ato e ele fala mal de tudo, é lógico. Aí é que tá, eu acho que assim, tem coisas que uma coisa é da sofisticação, outra coisa é daquele tipo de lugar. Daí ele vem na parte 2, no ato 2, ele vai ver como que o restaurante funciona. Então ele fica assistindo a um dia normal. Aí, gente, já vou entrar num ponto aqui. Produção do programa, pelo amor de Deus, vamos melhorar esse casting que vocês vão no seguinte sentido. É óbvio, tem que ser, porque assim, não dá para imaginar que aquele restaurante abriu e todo mundo encheu aquele restaurante de um dia para o outro, e aquelas pessoas são habituês, até porque tem uma figurante no programa 1 que aparece no 2, eu ria demais, só que botaram óculos escuros nela para ninguém perceber. Adorei. Porque assim, as pessoas é muito estranho, as pessoas que chegam, essa figuração que entra no restaurante, você vê que não é cliente habituê do local. Elas vão muito arrumadas, gente. Ninguém vai arrumado nesses restaurantes assim, desse jeito. É restaurante do dia a dia, a gente está em sala de almoço, eu estou indo para o trabalho, passo o almoço e vou embora. Entendeu? Vai todo mundo muito maquiado, da canecalon. Olha o canecalon, mas metem um canecalon naquela turma toda. Tem uma senhora, uma das figurantes, ela está de paetê. Meio-dia, numa terça-feira. Mas um vestido de paetê, toda maquiada, o cabelo todo feito. Não dá. Por favor, vou melhorar a produção da figuração. Porque eu começo a me fixar nisso. Porque eu falo assim, gente, por que botaram essa pessoa? Não pode ser tão vestidinho, tá? Vamos melhorar. Então, nesse ato 2, o restaurante está aberto para o público. Mas é lógico que não é o público. Eles enchem de gente até para dar um estresse na cozinha. Porque, naturalmente, os restaurantes que você vê, eles devem ter um giro de mesa mais devagar. Eles têm, 3, 4 mesas de uma vez. Depois, às vezes, para encher, tem 8 mesas. Daí já saiu um, chegou outro. Ali eles pegam todas as mesas do restaurante e enchem de gente. Aquilo nunca deve ter acontecido. Em momento nenhum. Então, você já vê o estresse acontecendo, de fato, porque...
Os ingredientes acabam, as comidas saem erradas, demora, o atendimento é péssimo, as pessoas reclamam. Pessoas ali, lógico que você vê que é figuração, mas estão fazendo o papel delas. Então você tem esse A2 que daí o Jacan já sai gritando. Tem no episódio 2 ele manda todos os clientes embora, falando assim, pela saúde de vocês, eu estou mandando todos vocês embora. Gente, pelo amor de Deus, é para fechar o restaurante. Eu falei, onde que está ajudando o restaurante? Mas beleza. Daí então nessa parte 2 ele volta, ele fica irritado, ele fica cansado, ele praticamente vai embora e nunca mais volta. No episódio 2 a volta dele é muito estressante porque ele leva um porquinho e o senhor Dedé fica muito chateado e um xinga o outro. Aliás, vou pedir por favor, eu sei que já virou até moda, mas como é a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito assustado. O que se fala a palavra, eu vou falar a palavra merda nesse programa, é uma coisa, só que é culinária, é uma palavra que eu não usaria. Eu não gosto muito de ficar falando palavrão assim, principalmente quando eu estou fazendo meu trabalho. Então eu me sinto desconfortável, mas parece que já virou uma marca do Jacan, é isso? Ele fala merda, merda, merda. Por mais que tenha sotaque francês, continua sendo a mesma palavra. Eu não gosto, eu acho desagradável, não assisto, mas tá bom, vale a pena assistir que é divertido. Aí lá no ato 3, ele chega mais fofo, porque ele já brigou, lógico, porque a sensação que você tem é assim, acabou o programa, porque o dono do restaurante vai jogar óleo quente nele, né? Daí nesse ato 3, daqui, o Jacan, ele chega mais fofo, porque depois de tanto estresse, não estica demais a corda arrebenta. Então é aquela coisa, né? Tem que saber dosar a dose até do veneno, senão vai acabar matando rápido a pessoa. Na parte 3 ele chega, conversa, ele chega sempre presentinho. Na parte 1, no episódio 1 eu fiquei constrangido que o moço, o dono do restaurante, pede um abraço para ele, ele fala não. Eu falo, ai meu Deus. E aí, assim, nesse ato 3 ele vai preparar as coisas. Tem uma coisa que é interessante, até como comportamento humano. Todas essas pessoas, nesses episódios que eu vi, eles têm a mesma forma de reatividade. Eles são reativos às críticas do Jacan. Mas eu não sei se são reativos às críticas do Jacan, porque as pessoas são reativas a críticas. Então, assim, o Jacan aponta defeitos óbvios, que é até, inclusive, por isso que você pediu ajuda dele. Porque se você soubesse disso, você já estaria fazendo, seu restaurante estaria bombando, você não estaria precisando de dinheiro, você não pediria essa ajuda para ele. Mas eu não sei se as pessoas são reativas pelo que ele diz ou pela forma com que ele fala. É muito diferente você passar um feedback para uma pessoa. Você pode passar contundentemente falando, sério, mas sem gritar, sem humilhar, sem desrespeitar. Se eu precisar, eu faço feedback, não tem problema nenhum em dar feedback para as pessoas e eu não tenho problema nenhum em receber. A não ser que a pessoa venha com feedback agressivo, aí eu não vou nem ouvir. Aí eu vou falar, beijo para você, né? Tô aqui, né? Não dá. Então, assim, as pessoas, mas isso é uma característica. O casting é muito bem feito. Quem fez a escolha dos personagens, pelo menos do que eu vi até agora, é muito bom. Porque você tem todos os elementos necessários para você ter conflito e tudo mais. Ter conflito não exige ter agressividade. As pessoas confundem a palavra conflito com briga e porrada. Conflitos são momentos de virada de personagem, são momentos onde a pessoa é colocada em contraponto a si mesma. Conflito não precisa de grito, não precisa de guerra. Uma guerra é um conflito, óbvio. Mas não é necessário para você ter entretenimento a humilhação. Isso não é. Então, no ato 3, fiquei muito constrangido, que o menino pede um abraço, mas é óbvio que você fala assim, ele vai abraçar lá na frente, né? Agora é no momento do abraço. Mas lá na frente, na nossa vitória, será. Aí no ato 3 ele faz sempre um prato de sugestão, ele fez no primeiro episódio o steak tartare, que eu aprendi pelas minhas vidas de viagem, que é belga, não é francês, mas tudo bem, mas a França se apoderou, né, além das múmias do Egito, tudo mais, se apoderou do steak tartare dos belgas, e eu pergunto só se aquele é um restaurante onde eu iria para comer um steak tartare. Talvez não. Ali, para mim, no primeiro episódio, Em Nome do Pai, era um botecão que eu adoro. E no botecão que eu adoro, eu gosto de beber e petiscar e comer, talvez, mas tem uma coisa muito interessante que o Jacan aponta nos restaurantes, que é verdade. E quando eu vou a alguns, eu falo, mesmo por quê? Cardápios com 80 mil pratos.
É muito prato, é muito difícil você fazer tudo da mesma qualidade, é muito difícil você ter todos os ingredientes corretos, é muito difícil você ter tudo o tempo inteiro. Então é melhor você ter um cardápio mais enxuto. Ele tem toda a razão, mas toda, até mais fácil para eu escolher, né? Porque cardápio com muita coisa, eu sou libriano, eu começo a ficar, eu tô com vontade de comer o quê? Para mediana ou bolinho de camarão. Então fica um louco, né? Não dá. Então eu pergunto, mas tudo bem, fez lá o steak tartar, que eu amo steak tartar, amo. Eu achei interessante porque ele fez um steak tartar com carne moída no moedor. Eu, morei em Paris, tá? Ali é na ponta da faca que eles comem. Talvez no restaurante do Jacan seja na ponta da faca. Ali, para facilitar, vai ser na carne moída. Se fosse o diretor do programa, eu teria falado assim para ele fazer na ponta da faca, para as pessoas entenderem o que é um steak tartar. Mas eu não dirigi nada, então não tenho nem que me meter nisso. E aí ele vai embora e volta para a noite para ver como que, né, como é que tá. Depois já ensinei tudo, já mostrei, já te dei um presentinho e agora eu já mostrei um prato de sugestão. Agora eu quero ver você vender o prato de sugestão, eu quero ver como é que a cozinha funciona. Vamos ver se melhorou depois de algumas dicas que ele deu. Não melhorou nada, é óbvio. Você precisa de 1 hora de programa, é muito tempo. No ato 4, então são 6 atos, né? São 6 atos. E no ato 4, ele já volta, ele já grita tudo de novo. E tem uma frase que eu odiei que ele falou assim, tem gente que nasce para mandar e tem gente que nasce para obedecer. Você nasceu para obedecer. Ai, não fala uma frase dessa? Gente, isso só cabe em personagens de ficção. Personagem da vida real, você é real. Eu não usaria uma frase dessa, mas de jeito nenhum. Né? Aquelas frases, por isso que eu estou aqui, você está aí. Por isso que quem está atrás do balcão sou eu, quer dizer, na frente, eu não sei onde eu estou. Por isso que eu estou na frente do balcão e você está atrás do balcão. Essas frases horrorosas, eu achava que já tinham morrido e proibido de falar. As pessoas ficam tão preocupadas em matarem palavras que não tem nada a ver uma coisa com outra, ou tão preocupadas em criar formas de falar, que elas não se preocupam em não usar expressões realmente agressivas e agressoras. Essas, para mim, são uma delas. Eu detesto, não vou usar. E ninguém precisa me dizer que eu não preciso usar. Mamãe me deu educação, não vou deixar de ter educação. Não vou conseguir. Aí na parte 4, daí ele volta bravo, daí briga de novo. Aí tem uma parte que eu realmente no primeiro episódio falei, mundo corporativo. Ele leva no primeiro episódio, vamos numa transformação. Leva num borboletário, não sabia nem que isso existia em São Paulo. Um borboletário, você é uma larva, virou casulo, e borboleta, vocês são a larva, vamos lá. Muita filosofia. Eu acho que nessa hora era melhor ir a um supermercado, ir a uma feira, entender como é que você compra ingredientes, que tipos de ingredientes vão ser feitos. E aí ele, vamos fazer um líder, porque o dono do restaurante não parece ser um líder, daí vamos entrar por um labirinto e você lidera a saída. Saiu. É muito, muito corporativo isso, gente. Só falta virar e falar, vamos junto! Vamos, a gente vai vencer! Meta 4! Para, né? Não dá muito corporativo, até muito corporativo tá mudando. Então ficou muito fora, pra mim ficou uma coisa muito assim, e aí? Cadê a comida? Porque num programa como esse, o que eu quero ver também é a comida. Aí ele vai, só que no episódio 2 é mais interessante, ele leva os donos do restaurante, porque eles são do Ceará, para o restaurante Mocotó, que é super bombado em São Paulo. Ainda não fui porque é meio longe, eu sou meio preguiçoso. Para São Paulo, gente, senão você demora às vezes 3 horas para chegar num lugar, 3 horas para voltar. Todo prazer que você teve no restaurante se perde. Então eu fico muito por mim aqui. Mas Mocotó é um super restaurante, sou louco para ir, de um menino, um moço lindo por sinal, o dono do restaurante, que ele é a trajetória do pai, assim como no Bar do Dedé é a trajetória da própria família. Tem uma coisa muito interessante, no episódio 2 foi mais legal, essa amarrada que deu de ajudar na transformação da personagem. Porque no 1 ficou muito mundo corporativo, essa coisa de borboleta. E no episódio 2 levou a um restaurante para eles se inspirarem e poderem pensar um dia se tornar naquilo. E aí tem o grande fechamento, que enquanto ele estava no borboletário ou estava no Bar do Mocotó, ele transforma o restaurante. Transforma o restaurante no que ele acha que tem que ser. E realmente fica muito melhor. A decoração fica melhor. Imagino bela verba que deve ter, porque tem uma grande transformação mesmo, tanto de decoração, de equipamentos e tudo mais. E aí ele apresenta o cardápio para os donos dos restaurantes, que a partir de agora tem que fazer aquele cardápio. Numa versão que eu vi inglesa, na BBC, eu achava mais interessante, porque
cara que vai montar o cardápio conversa com o dono do restaurante para entender se aquele cardápio se adequa àquele tipo de público e principalmente o que ele gosta de fazer. Porque, por exemplo, no primeiro restaurante, o Em Nome do Pai, eles botaram milão frites, eles botaram um mexilhão com batata frita. Esse é um prato simplérrimo de fazer, o Aru faz excelentemente bem, muito bom. Mas é mais sofisticado de você, por quê? Você precisa ter um bom fornecedor de mexilhão, porque senão as pessoas saem de lá, comer o seu banheiro vai ter fila. Isso me faltou, por exemplo, você montou esse cardápio por quê? O público que vai a esse restaurante vai comer mexilhão com fritas? É de verdade isso? Assim, por exemplo, tinha um restaurante aqui em Higienópolis que infelizmente fechou porque virou prédio, que era o Mercearia Francês, que ele só tinha mexilhão com fritas, ou milhão frites, às sextas-feiras, por conta da feira que tem na frente, que vende mexilhão. Então, assim, era fantástico, parecia que você estava na Europa, sabe, comendo ali. Então, tinha uma lógica, tem um fornecedor, os pratos acho que se sofisticaram demais, ele tem fornecedor para tudo isso. Qual o preço que vai aumentar no cardápio? O ticket médio vai aumentar quanto para o público que já vai? O público que vai para lá vai mesmo, de verdade, comer steak tartar, então você transformou num bistrô francês. É um bistrô francês. O segundo restaurante, então, que é uma coisa que não sei como é que você chama, aqui em São Paulo a gente chama de pé no chão, acho que é pé no chão que fala, são restaurantes que eu amo, tem o Hugues aqui em Higienópolis, indico muito, fantástico, tem até uma rede agora em Higienópolis chamada Jones, que é boa também, eu gosto, que tem esse ar de restaurante mais simplão, mas com uma comida muito boa e uma comida muito caseira, uma comida que assim, é arroz, feijão, filé, batata frita, ovo, é aquela comida clássica da mãe, sabe assim? Tem sanduíches, tem outras coisas. Nesse bar do Dedé, ele tem mais essa cara para mim. Ali é um lugar que está querendo virar mais, de uma vez só, um restaurante mais cool, pelo cardápio apresentado. Eu não sei se eu iria para aquele restaurante e não ia querer o tutu com feijão, o tutu virada paulista. Não sei se ainda manteve, aparece ali, depois você fica com dúvida se manteve ou não. Então essa parte do programa, eu acho que fica muitas vezes em cima das brigas do histrionismo da personagem principal e pouco na prática de transformar a pessoa no entendedor daquilo. Eu, de novo, pergunto, ele mostrou quem são os fornecedores desses mexilhões, porque senão eu não vou comer. O steak tartar, gente, é carne crua. Eu não como steak tartar em lugar que eu tenho medo da cozinha. Tudo que eu vi naquele restaurante, eu não vou comer steak tartar, no Em Nome do Pai, mas nem a pau Juvenal, talvez eu coma outra coisa. Mas assim, é uma questão assim, eu pergunto assim, essa transformação vai conseguir se manter em função do público que vai lá comer? Eu gostaria de saber depois, há quanto tempo foi gravado esse programa, porque para ele ter se estreado agora, ele tem que ter sido gravado em 2024, já se passaram aí, sei lá, do primeiro episódio, que às vezes você põe o primeiro, não foi o primeiro que você gravou, né? Mas sei lá, eu acredito que entre gravar e ir para o ar, da finalização de gravação, se eles forem editando paralelamente, não. Mas se não, vamos botar 5 meses de diferença, a gente já tem um histórico. Queria saber, Em Nome do Pai, o público melhorou, aumentou o ticket médio? Parabéns! Agora você afastou o seu público anterior e não está tendo público novo, porque o público novo talvez não busque nesse lugar esse tipo de diversão. É um lugar... Eu não comeria mexilhão, não vou comer esse tipo, né? Não vou. Não sei, eu não. Mas pode ser que você vai, então ótimo. Se você for a essa história, me conta como é que eles estão. Estou morrendo de curiosidade. Então, assim, a série, ela é interessante, vale a pena ser assistida. Porque ela... Única coisa assim que eu digo. As câmeras, assim, a edição é excelente, excelente. Não sei por que a Discovery tem mania de botar locução desnecessária, que poderia ser o Jacan falando. É uma questão assim, e agora as pessoas levantam da cama, tem uma que foi maravilhosa, vamos ver se eu lembro, assim, e os clientes estão assustados, então eles levantam para ir embora. Eu estou vendo, o Jacan acabou de falar, vamos, levanta, vai todo mundo embora, e a locução confirma o que eu estou vendo. Gente, não, já passamos disso, isso é muito 2000.
Não é possível, eu não sei porque que na Discovery tem muita coisa, é porque a Max, a Discovery, a HBO, tal, e esse é um programa da Discovery. Não sei por que a Discovery tem essa mania de botar locução onde não precisa. Aliás, para que ter locução num programa como esse? Eu detesto essas locuções. Não o locutor, coitado, o moço que narra tá ótimo, a voz dele tá excelente, a entonação, beleza. Mas o texto, a informação é desnecessária. As câmeras eu não acho as melhores do mundo, ficam muito fora de foco, muito fora de foco. Você percebe que o foco teria que estar em mim aqui, ele está lá na estante. Então, assim, e eles usaram essas imagens em edição. Eu falei, uau, devia estar pior o outro material. Então, acho que foge muito a qualidade visual, técnica. Você percebe que foram usadas câmeras muito diferentes e na correção de cor não deu uma equidade. Então, assim, isso, como eu venho desse universo, me chama a atenção. E eu acho que um canal como a Discovery e um streaming como o Max não podem ter esse tipo de erro técnico. Não pode ter. Não pode ter. Porque eu sei explicar o que é. As pessoas assistem e não sabem dizer, mas percebem que tem uma coisa esquisita. Mas isso não desqualifica de maneira nenhuma a qualidade da série. Esses são problemas técnicos que eu acho que não precisavam mais existir. E o que mais que eu quero falar? Falei demais, né, no fim? Era para ser 20 minutos, gente. Após você já desligou, né? Se você não desligou, está aqui comigo, me fala. Você está aqui ainda, me dá uma força. Quero saber o que mais. Essa coisa de falar muito palavrão, eu acho que é desnecessário. Muita merda. É bonitinho, gente, mas vamos parar, né? É uma questão só de... não sei, não me incomoda. Eu acho que, e ainda mais no Brasil, não sei porque que as pessoas, quando vão falar palavrão no Brasil, elas põem uma entonação no palavrão. Então, assim, eu não gosto de você, merda. É uma coisa, você grita, né? Esse palavrão, ele é sempre um tom a mais colocado, não é do dia a dia como é de fato real. O programa só vale a pena ser visto, inclusive para a gente não repetir formas de ser. Se você gostar de uma pessoa que grita, cuidado, talvez você só não esteja gritando porque você não tenha poder para isso. A gente não pode exigir do outro algo que a gente não seria. Então é uma questão de a gente... E eu, de novo, digo, do Jacquin é interessante porque ele é muito charmoso, é uma personagem muito charmosa. Eu não irei ao restaurante dele também porque eu acho que eu vou ficar irritado querendo ver problema. Eu não saio da minha casa para ir a um restaurante para ficar vendo problema, né? Então, assim, para quem vai, todo mundo tem amigos que vão, gostam e falam bem. Então, parabéns, beijo. Mas eu digo, eu não gosto do jeito... Eu gostaria de saber, ele é assim no restaurante dele? Ele é agressivo desse jeito dentro da sua cozinha? É uma questão assim... Então vai ter processo de assédio moral, gente. Não é possível. E eu acho que nós precisamos não aceitar a agressividade. Que nem aquela senhora lá do MasterChef. Não gosto nem de falar o nome. É uma pessoa que eu peguei uma versão. Nossa Senhora da Aparecida, eu peguei uma versão dessa pessoa, que eu não posso ver a voz, eu não posso, nada, não quero estar, se me chamarem numa festa, ela estiver, eu vou embora. E é uma pessoa com a qual eu não quero ter convívio nenhum, não quero falar o nome da senhora. E quero que seja muito feliz longe de mim, porque o jeito que ela foi no MasterChef, das poucas coisas que eu vi através do Instagram e do TikTok, mas assim, eu tenho uma antipatia que eu não quero na minha vida, não quero comer tua comida, não quero nada. Quero nada. Então é isso. Essa série vale a pena ver? Vale, porque ela como entretenimento é boa, mas também para a gente perceber em nós mesmos essa possibilidade de a gente aplaudir a pessoas que são agressivas e agressoras. Quando é isso, a gente pode estar se tornando, não nos tornamos porque ainda não tivemos o poder. E dê ao homem o poder que você vai saber o que ele é. Então a gente precisa, ao homem, que eu digo ser humano, né? Ao homem e à mulher, o poder, e a gente vai descobrir quem essa pessoa é. Então é isso dessa série. Eu vou falar rapidamente de um filme que eu prometi, tinha até esquecido, um bônus rápido. Vamos lá, já! Um ótimo filme para ser assistido no Prime Video chamado Assassino do Calendário. Ele é bem legal, é um filme que trata de um serial killer que marca a data que vai te matar. E as pessoas recebem essa data avisando que se não tiver feito alguma coisa, ele vai estar em dúvida entre você e outra pessoa. Não deixa muito claro qual seria o ato que você tem que ter para que você escolha, para que o assassino do calendário escolhesse o outro e não você. E as pessoas ficam nessa tensão, é um assassino que está girando ali pela Alemanha, é alemão, excelente.
O cinema alemão tem outro ritmo. Quem assistiu ao Silêncio no Lago alemão, quem assistiu ao Silêncio no Lago americano com a Sandra Bullock, estou falando do século passado, do século XX, lá na década de 1990, Silêncio do Lago alemão, Silêncio no Lago é assim, é destruidor. Você termina de ver o filme e está destruído. De tão tenso que é, porque ele é muito mais lento. O da Sandra Bullock vira um programa de ação, né? Só falta de ser o Rambo no meio da história. Assim, e eu amo a Sandra Bullock, mas não dá. O cinema alemão é muito bom, ele tem um tempo diferente e ele te entrega aos poucos muita coisa. Então você tem que prestar muita atenção, porque as cenas elas são sempre muito mais bem detalhadas. Olha, está saindo o sol, já estou com sombra, tudo. Estou gravando isso daqui às 5h30, 6 horas da manhã, por isso que eu estou com a cara inchada. Então, o Assassino do Calendário, ele tem essa beleza do cinema alemão, um excelente elenco colocado, onde uma mulher que foi levada, sequestrada por esse assassino, é levada a um lugar e ela sabe a data do dia que ela vai morrer. E essa mulher, então, resolve que ela não vai ser morta pelo assassino do calendário. E ninguém acredita nela, a polícia, ninguém acredita. E ela tem uma relação de violência doméstica pesadíssima com o marido, que é um homem extremamente agressor e agressivo, usando o mesmo tema ainda do comentário de hoje. E esse homem faz essa mulher viver, inclusive, um sadomasoquismo muito pesado, sem ela querer. Que é o que eu sempre digo. O real sádico não quer o masoquista que gosta da dor. O real sádico quer aquele que não gosta da dor. Ele quer impingir a dor a quem não gosta, porque o prazer dele é ver a pessoa sofrendo. E se você é masoquista, você gosta de sofrimento. Então não vai ter muita lógica dentro do real sentido sádico de ser. E ele tem esse marido dela, gosta disso, e obriga, super classe altíssima e tal, não sei o que lá. E essa mulher resolve que ela não vai ser vítima do assassino do calendário, que ela vai tirar a própria vida. E nisso ela liga para um CVV da história, um CVV da vida também, e um homem atende. E esse homem está super aflito por ela. E ele fica falando da filha dele, ele fica tentando fazer conexão com essa mulher para ela não tirar a própria vida e tudo mais. E aí eu vou parar de falar, porque senão vai ser um spoiler desnecessário. E esse filme cresce numa tensão e num suspense que merece ser visto do começo ao fim. Ele é muito bom, não é baseado em fato real, é uma ficção que torna ainda mais fascinante quando você consegue ter um escritor ou um roteirista que consegue transformar uma ficção numa coisa que você fala assim, gente, isso tem tudo de real. É muito, muito bom, tá no Prime Video, assista, e é isso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, essa coisa ficou enorme, que era para ser 20 minutos, então, beijo pra você, e até daqui a pouco, tem vídeo todo dia. Até já.